Pai do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, glórias ao nome do Senhor. Estamos aqui com um estudo poderoso para passar para os irmãos. Esse estudo vai falar da cura do cego que via homens andando como árvores. Há muito entendimento errado aí e eu quero esclarecer para os irmãos hoje esse estudo. E quero dizer para os irmãos que se os irmãos realmente gostam da verdade, como nós aqui gostamos, se inscreva em nossos canais, que nós precisamos das inscrições para levar a palavra do Senhor. E compartilhe o vídeo, curta o vídeo, para que isso possa, o YouTube, distribuir esse vídeo a mais pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Olha, aqui no livro de Marcos, nós vamos ver aqui no capítulo 7, por exemplo, o Senhor falando com os fariseus e questionando essa tradução, essa tradição dos fariseus de que eles amam o Senhor da boca para fora, o coração está longe. Isso é uma profecia está no livro de Isaías. Ele vai passar por isso aqui, vai passar aqui pela mulher cananeia, que saía atrás dele pedindo ajuda para a filha, amém? Vai curar um surdo e um mudo, e vai passar aqui no 8, ele vai na multiplicação dos pães. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas aqui no fim, no meio do capítulo 8, ele vai falar do fermento dos fariseus, fazendo uma referência ao perigo da doutrina falsa, da falsa religião, do ensinamento errado. E os apóstolos não entenderam isso. Não entenderam isso. Apesar dele ter feito aqui multiplicação de pães, que tem aqui, ó, curado o surdo mudo, expulsou o demônio aqui, ó, curou um surdo mudo, expulsou o demônio, multiplicação de pão, expulsou o demônio da mulher cananeia. Amém? Eles não entenderam o que o Senhor queria dizer com o fermento dos fariseus. Então eles questionavam se era porque só tinha um pão. O Senhor tinha acabado de fazer uma multiplicação imensa, enorme de pão. E aí no versículo 21, o Senhor diz para eles: como não entendeis ainda? Então o Senhor, acho que parece que meio indignado, mas como vocês não entenderam ainda, depois de tantas coisas? Né? Então aí vem a cura do homem cego que via homens como árvores. E é aqui que eu quero falar com os irmãos. Então vamos ler isso aqui, ó. Ele está em Marcos 8, a partir do 22, diz assim: chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou se viu alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Olha que coisa interessante. Eu já vi muitos comentários, pregações, estudos sobre isso daqui, dizendo que o Senhor cometeu um erro, às vezes de propósito, para chamar a atenção de alguma coisa. Nada disso é verdade, irmãos. O que o Senhor fez aqui é mostrar o mundo espiritual para esse cego aqui. Ele volta depois ele volta e diz assim, no 25, depois disso tornou a tocar-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Então a sensação que está aqui, que as pessoas não conseguem explicar, e a Bíblia, ela não pode se contradizer. Ela tem que fechar o entendimento, senão ela não seria verdadeira. Se o Senhor não desse um entendimento verdadeiro para a gente, a Bíblia não era verdadeira. E ele não seria Deus. Mas ele é glorioso demais para passar o entendimento. Ele estava contrariado com esse povo, discípulo dele para trás, que viu tantas coisas e não conseguia entender quando o Senhor se refere ao fermento dos fariseus. Os discípulos ainda não conseguiam enxergar o mundo espiritual. Então ele mostrou para o homem aqui o mundo espiritual, que era homens como árvores. Amém? Vamos passar por isso aqui, vamos em frente disso aqui, que eu vou passar esse entendimento para os irmãos aqui na palavra. Vamos a Jeremias 17. Jeremias 17, estamos aqui. Preste atenção, o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que o Senhor está dizendo aqui? Maldito o homem que confia no homem. Que o homem que confia no homem está embaixo de uma maldição. O homem não tem que confiar no homem. Seja esse homem qual for, senão o Senhor teria especificado aqui, ó. Vocês podem confiar nos seus pastores, nos seus padres, nos seus bispos, vocês podem confiar nos seus missionários. Ele não disse nada disso. Ele disse que o homem que confia no homem é maldito, está embaixo de maldição. Versículo 6. Porque será como a árvore no deserto. Presta atenção. O homem que confia no homem é árvore como a árvore do deserto. E não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto.
e na terra salgada e inabitável. O Senhor faz uma comparação aqui a árvores do deserto, que habita na seca. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Por quê, irmãos? Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar o seu fruto. O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando do milênio. Porque a árvore plantada junto às águas, quem que são essas águas? É o Senhor Jesus, a água da vida. Ali no final nos capítulos finais de Ezequiel, a partir do 40, vai falar dessa água da vida que vai restaurar todo esse planeta aqui. Ela vai sair do trono do Senhor e vai restaurando, por onde ela passa, ela vai restaurando tudo. E aí o Senhor está restaurando a terra, fazendo novos céus e novas terras, aqui onde nós moramos. Amém? Então, essa árvore aqui somos nós. O que o cego viu foram as árvores no mundo espiritual, no mundo vindouro. Homens como árvores, homens andando como árvores. Glória a Deus, é isso que está escrito lá. Eu peguei aqui, irmão, em Jó, vamos em Jó aqui, que eu peguei uma passagem de Jó interessante aqui para a gente colocar nesse estudo aqui. Ó. E Jó, no capítulo 14, o versículo 4, é muito informativo e glorioso, hein? Olha, presta atenção aqui, ó. Jó 14, 4. Quem do imundo tirará o puro? Aqui é uma pergunta. Quem do imundo tirará o puro? Quem que é o imundo? Nós conhecemos o imundo. É Satanás é o imundo. Quem do imundo tirará o puro? E já tem uma resposta. Ninguém. Amém? O 5 diz assim, visto que os seus dias estão determinados. Que dias estão determinados? O do imundo. Contigo está o número dos seus meses. Ele tem prazo de validade. Ele vai morrer. Mas se tu lhe pusestes limites, ele não passará além deles. E tu lhe puseste limites, e não passará além deles. A referência é ao Senhor. Ele tem um limite, e o Senhor pôs limite, e ele não vai passar dos limites. Ele vai ser condenado. Desvia-te dele. Dele quem? Do imundo. Para que tenha repouso, até que, como o assalariado, tenha contentamento no teu dia. Então, o que Jó está nos apontando é para o milênio. Desvia do imundo, afasta dele. Você vai chegar no contentamento dos seus dias, que é o ano de descanso da igreja, ou o milênio de descanso. Porque a esperança para a árvore que é. Aqui Jó faz uma referência da árvore homem. Presta atenção. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. O imundo tem os dias contados. Mas nós não. Se nós desviarmos das obras deles, nós somos como árvores. Nós vamos brotar no milênio. Glória a Deus. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará. Amém? As águas vivas do Senhor vai fazer brotar as árvores, que somos nós, filhos do milênio, herdeiros do milênio. Aqui, rapidamente, Isaías, 3 versículos aqui para a gente ir fechando esse entendimento. Rapidinho aqui, Isaías 61. Aqui nós falamos do Senhor, olha, presta atenção aqui, que é glorioso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esse é o Senhor Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos do coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa obra espiritual o Senhor Jesus veio fazer. Amém? Glória a Deus. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável é o milênio. São 1000 anos. O dia da vingança é o apocalipse, o último dia. A destruição desse sistema, esse sistema religioso que prende as pessoas. O Senhor vai eliminar esse sistema. E nós vamos entrar na eternidade, no milênio, nação de reis e sacerdotes. E consolar todos os tristes. Ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe des glória em vez de cinza. Óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. As árvores de justiça estão no milênio, somos nós. Aqui está falando do milênio, os salvos, a nação de reis e sacerdotes, entrando e vivendo o milênio com o Senhor. Ele vai reinar no Monte Sião. Eu ainda quero falar um pouco agora do Senhor, especificamente dele, no milênio, que está em Ezequiel 17, o 22. Nós vamos falar aqui da condenação de Satanás e do Senhor ser elevado a rei. Senhor do céu, terra e inferno.
Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro e plantarei no principal dos seus renovos. Cortarei o mais tenro, plantarei sobre um monte alto e sublime. Esse é o Monte Sião, onde o Senhor Jesus vai morar. No Monte Sião, na eternidade, no milênio, ele vai reinar a partir do Monte Sião. Glória a Deus. A nação de reis e sacerdotes ressuscitados e arrebatados estarão em Jerusalém, aí evangelizando as nações que se formaram depois de Apocalipse. E o Senhor estará morando no Monte Sião, no mais alto do morro. O Deus poderoso vai plantar o Senhor Jesus ali. Glória a Deus. No monte alto de Israel o plantarei, produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente. Habitará debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. E o 24, para a gente encerrar aqui em Ezequiel. Assim saberão todas as aves do campo que eu... Por que todas as aves do campo? Deixa eu dar um parênteses aqui. As nações, embora não seja salvo nesse tempo, elas estão se formando pós a destruição desse sistema religioso. As nações estão se formando. E elas não são salvas, mas elas vão viver 1000 anos também. Aqueles que não tiverem pecado e nenhuma maldição neles e aceitarem o Senhor, ainda não são salvos. Estão passando pelo esse processo, mas vão viver 1000 anos como árvores. Amém? Então, aqui diz assim, ó, assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, Satanás, elevei a árvore baixa, o Senhor Jesus, sequei a árvore verde, Satanás, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. O Senhor foi da cruz, ele morreu na cruz. E o Senhor Deus ressuscitou ele para ser o nosso Deus, o nosso Rei, no milênio, e abateu Satanás aqui, para todo sempre, em nome de Jesus. Eu vou falar aqui no último versículo, aqui, ó, 22, Apocalipse 22, versículo 1 e 2, para encerrar aqui. E aqui eu já vou falar dentro do milênio para os irmãos. Amém? O reino já está dentro do milênio. E diz assim, João, diz que o anjo mostrou para ele, mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. A árvore da vida é o Senhor Jesus. Vai produzir frutos de um tipo diferente, essa árvore, todo mês. E por que ela está no milênio? Porque aqueles que comerem desse fruto não vai mais morrer, já são eternos. Vai viver a eternidade com o Senhor. Bem, senão não seria a árvore da vida. É a mesma árvore da vida lá do Éden, no princípio, onde o Senhor Deus, só para os irmãos pegarem esse entendimento glorioso aqui, ó. Um versículo só aqui, rapidinho. Eu acho que é o 22. Estava no Éden essa árvore. Ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então o homem agora sabia o bem e o mal. Aqui o homem pecador ia deixar o Éden. E o Senhor diz o quê? Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. A árvore da vida é para viver eternamente. O Senhor proibiu o acesso à árvore da vida ao homem aqui. E já no milênio, ele dá acesso a nós. E nós estaremos com o nosso Deus, glorificado com ele, reinando já em direção à eternidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, o seu entendimento. Venha para a palavra gloriosa, de entendimento glorioso que o Senhor tem para nós. E não desvie nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.